Boa noite a todos, bem-vindos à nossa primeira palestra da Contários sobre reforma tributária. Então, nós vamos hoje trazer aí os primeiros movimentos que foi realizado pelo governo, que afetam a nossa tributação, tanto no imposto sobre o consumo, quanto no imposto sobre a renda. Então, nós temos duas reformas iniciando agora a partir de janeiro de 2026. Então, o objetivo dessa apresentação é te mostrar de forma clara e prática como essas mudanças afetam o seu negócio, elas impactam o seu negócio e, principalmente, o que você precisa fazer para evitar a elevação de custos a partir de 2026. Então, nós temos aqui, primeiro eu quero começar com um dado muito importante que a gente tirou aqui da Veja, né, que é uma revista conhecida nacionalmente, que traz um estudo dizendo que mais de 93% das empresas pagarão mais impostos com a reforma tributária. E aí, a gente está falando de um aumento não só de imposto, mas também de custo operacional, de custo de conformidade e custo financeiro. Ou seja, ninguém fica de fora. Então, você não pode achar que porque é prestador de serviço, você não vai ser impactado com a reforma tributária. Todo mundo vai sofrer, seja diretamente ou por estar inserido numa cadeia de transmissão de crédito. E aí nós temos um contexto geral da nossa reforma. Então, nós temos a maior transformação das últimas décadas a respeito do imposto, porque nós tivemos lá a Constituição de 88, que trouxe muitos impostos que já existiam antes e incorporou ao sistema tributário brasileiro e outros impostos que nasceram após 88. Então, desde aquele momento, agora que a gente está passando pela maior transformação dos impostos, que eles mudam de nome, mudam de base de cálculo, mudam de tempo de pagamento. E essas duas reformas, tanto da renda quanto do IBS, ela tem objetivos complementares. Então, uma não vai existir independente da outra, ela se complementa. E uma dúvida também que permeia sobre todas as pessoas é como vai se comportar o Simples Nacional com a reforma tributária do consumo. Então, eu já tenho uma boa notícia que o Simples Nacional permanece, mas ele vai ter novas regras, porque o Simples Nacional também vai precisar interagir com a reforma tributária. Então, nós vamos começar agora falando da reforma tributária sobre o consumo. E o que acontece? Nós temos aqui o IBS e a CBS nascendo agora em 2026, e elas vêm substituir o ICMS, o ISS, o PIS e o IPI. Então, o ICMS e o ISS, eles vão se unir e vão se transformar no IBS, que é o Imposto sobre Bens e Serviços. E depois nós temos o COFINS e o PIS, que vão se unir e se transformar no CBS, que é a Contribuição sobre Bens e Serviços, e o IPI, ele se torna o IS, que é um imposto seletivo. E essa implementação, ela vai acontecer gradualmente. Então, nós temos aí um período de transição longo, de 2026 a 2033, permitindo que as empresas façam uma adaptação progressiva nesse novo regime tributário. Bom, com esse nascimento dessa nova metodologia, desse novo regime, nós temos três possibilidades de enquadramento que seriam. A gente tem o regime regular, que é esse o cálculo padrão do IBS e CBS, com o destaque do imposto na nota fiscal, e esse regime ele vai ser utilizado na maioria das empresas que não estão no Simples Nacional. Então, a gente pode considerar que as empresas que hoje apuram o imposto pelo lucro real e muitas das que estão no chamado lucro presumido vão migrar para esse regime regular, porque elas possivelmente, provavelmente é porque elas já têm ali um rastreamento das suas despesas, e como é um regime que permite débito e crédito, vai ser mais interessante elas adquirirem um crédito para compensar o imposto no fornecimento dos seus produtos e serviços. Nós temos também o regime do Simples Nacional, que o DAS, ele continua existindo, perfeito? Mas com mudanças importantes. A gente tem o IBS e o CBS, que vão nascer de uma forma informativa na nota fiscal e vai depender do regime dentro do Simples Nacional que as empresas vão escolher. Então, nós temos aí o Simples Nacional normal, que ele tem o IBS e o CBS apenas informativo, eles não passam crédito para o adquirente, e nós temos o Simples Nacional regular, que o IBS e o CBS serão pagos separadamente do DAS do Simples Nacional, permitindo que quem está adquirindo os serviços ou os produtos de vocês possam usar do benefício do crédito. E nós temos também os regimes diferenciados, que são válidos para algumas atividades específicas. Então, dentro do regulamento, nós vamos ter tratativas especiais para esses regimes. E aí nós temos também a previsão de redução de alíquota de 30%
de 60% e de 100% para alguns casos. Pessoal, eu estou falando muito rápido, está dando para vocês me acompanhar direitinho? Tá? Se estiver falando muito rápido, vocês mandam informação ali no chat, que a Gabi está monitorando e ela me para aqui. Então, vamos tratar hoje com mais ênfase a respeito do Simples Nacional, que é a grande maioria, né, de vocês que estão assistindo e dos nossos clientes aqui na Contagem. Então, nós temos o DAS, né, como eu falei, ele continua existindo. E nós temos os impostos substituídos. Então, lá dentro do DAS, vocês pagam PIS, COFINS, alguns pagam ISS, outros pagam ICMS. Esses impostos eles vão deixar de existir e vão ser incorporados ao novo modelo. Então, a partir agora de janeiro de 2026, a nota fiscal de todos, independente do regime escolhido, já vai estar constando lá o IDS e CBS. Então, a gente está fazendo a parametrização para entregar isso para vocês a partir do dia 1º de janeiro. Agora já saiu uma regulamentação da Receita Federal dizendo que essa parametrização vai ser acontecendo no dia 5 de janeiro. Até porque dia 1º é feriado, eles estabelecem a data, mas a gente está correndo para entregar tudo pronto. Sabe por quê? Enquanto a Receita Federal não libera as tabelas dos programadores, a gente também não consegue fazer muita coisa. A gente fica todo mundo dependendo das divulgações que eles fazem. No ponto 4, nós temos as revisões de preços, que elas serão necessárias para todos. Porque as empresas vão recalcular a formação de preço considerando a nova carga tributária. Eu vou trazer um exemplo para vocês logo mais. E também aumenta o quê? A transparência do consumidor. Então, hoje, quando a gente pega um cupom fiscal, ainda é muito confuso quanto eu pago de imposto sobre aquela mercadoria, porque nós temos imposto direto e imposto indireto, que é sobre o lucro. Isso tudo está compondo o preço. E a gente tem agora uma transparência para o consumidor, porque quando você pegar uma nota fiscal, um cupom fiscal, uma nota fiscal de consumidor, vai estar descrito ali quanto exatamente você está pagando de IBS e CBS, além do custo do produto. Isso vai fazer o quê? Aumentar uma pressão por competitividade, logicamente. Então, nós temos, não se assustem, que isso aqui é uma alíquota de referência prevista. A gente só vai saber qual que é a alíquota da IBS, da CBS, quando sair o regulamento da Receita Federal, e nós ainda não temos esse regulamento. Então, o que diz a lei complementar? Que a previsão de alíquota é de 28%, somado o IBS e o CBS. E aí, quem está no Simples Nacional vai pagar, né, o proporcional ao longo do tempo que for acontecendo a transição desses impostos. Então, como é que a gente vai começar a rever nosso preço e tratar as nossas notas fiscais em 2026 em diante? A gente tem preço atual, que ele está carregado de custos, despesas e margem e tributos, perfeito? Depois a gente tem que achar o líquido fora os tributos. Então, a gente vai ter que retirar os impostos que a gente paga hoje do valor da nossa nota fiscal, para então inserir os novos impostos que estão nascendo para calcular o novo preço. Então, é uma continha simples de fazer, mas ela tem que ter. Então, a gente tem que tomar cuidado para não colocar na faixa errada. Então, eu trouxe aqui um exemplo de uma empresa do Simples Nacional que tem um faturamento mensal de R$ 100.000. Então, essa empresa está lá no anexo 3, a alíquota começa em 6%, vocês lembram? E aí, na faixa 4, ela está pagando aqui uma alíquota efetiva de 14%, que está dando um DAS para recolher nesse mês de R$ 14.575. Então, para a gente fazer um rateio do imposto, dentro desses 14 mil, ela está pagando 4% de imposto de renda, 3,5% de contribuição social, 13% de COFINS, 2,96% de PIS, contribuição patronal, que é o famoso CPT, 43%, e de ISS, 32%. Então, no rateio desses 14 mil, nós temos R$ 7.156,33, que são impostos sobre consumos que vão ser substituídos pelo IBS e CBS. Então, qual o número que a gente precisa gravar disso aqui? De 100 mil menos 7.156, ela tem um custo de 92 mil, um negócio no meu olho, gente, desculpa. Ela tem um custo de R$ 92.843. Então, 100 mil menos 7 mil, 92 mil. A gente vai pegar esses 92 mil e vamos colocar a base do IBS e do CBS. Quando estiver a alíquota cheia lá em 2033, vamos supor que fique 28%, esse imposto seria 25.996. Então, qual que é o preço com a nova tributação? 118.839. Então, assim,
existe uma previsão mesmo de aumento de carga tributária. Então, hoje você negocia um serviço recebendo 100 mil e desses 100 mil você descontando 14 mil. Com a mudança da legislação, a gente vai descontar os impostos, PIS, COFINS e ISS, né? Estou relembrando, para chegar no custo, que é 92 mil, adicionar IBS e CBS para você chegar no novo preço. E isso vai acontecer ao longo desses anos. Então, agora em 2026, a gente já tem a IBS e a CBS iniciando, mas a gente ainda tem essa fase informativa. Então, a Receita Federal falou que em 2026 as empresas estão isentas do pagamento, então não estão isentas do imposto, elas têm que incidir sobre a nota fiscal de vocês. Mas a gente está isento do pagamento, porque a gente tem que testar ainda, né, toda essa metodologia, rever contratos, tudo tem que parametrizar, a gente tem que observar o cliente, o fornecedor, para poder chegar no preço. Em 2027, já tem aí o IBS e o CBS proporcional ao PIS e COFINS. Então, a gente vai continuar pagando o ISS no DAS, do Simples Nacional, o PIS e o COFINS vai ser substituído pelo IBS e CBS. Então, vão ter provavelmente dois DARFs de recolhimento. A gente ainda tem que esperar também a Receita se manifestar sobre isso. Em 2029, o ICMS e o ISS também vão deixar de existir e eles vão ser incorporados no IBS e CBS. E em 2033, nós temos a finalização dessa transição e aí todos os impostos serão substituídos finalmente pela IBS, CBS e IS. Bom, nos regimes diferenciados, nós temos lá a previsão de redução de alíquota. Então, eu trouxe aqui os exemplos considerando essa carga máxima de 28%. Então, nós temos produtos, nós temos atividades com alíquota zero, ou seja, essas atividades não pagam IBS e CBS, não é zero de imposto, perfeito? Então, nós temos exportações de bens, exportações de serviços, a cesta básica nacional e as operações alcançadas pela imunidade constitucional. Templos, partidos, entidades beneficentes, o pessoal do terceiro setor, basicamente. Então, essas atividades são isentas de PIS, de IBS e CBS. Eu ainda estou com a cabeça, ainda não ando aqui. Nós também temos a previsão de redução de 60%. Isso dá uma carga efetiva de 11,2%. E aí as atividades que são beneficiadas com essa redução têm a ver com saúde humana, com educação regular, então não é qualquer curso que vai poder pedir o benefício da redução, são aquelas que a gente considera que são acompanhadas pelo MEC, transportes, limpeza urbana, alguns medicamentos, dispositivo médico, assistência social, energia elétrica para baixa renda, saneamento básico e as atividades culturais definidas em lei. Nós temos também uma redução de 30% da taxa da alíquota básica, que vai resultar numa carga tributária de 19,6%. E aqui são basicamente todas as profissões regulamentadas, aquelas que estão obrigatórias de registro num conselho ou num órgão fiscalizador. Então, nós temos aí administrador, advogado, arquiteto, assistente bibliotecário, os contadores, o pessoal aí da advocacia, os nutricionistas, psicólogos, os zootecnias, então todo mundo que tem uma profissão regulamentada tem um benefício de 30%, uma carga de 19,6%. Então, nós temos aí o pessoal que tem uma regra própria já estabelecida dentro da lei, eu não vou entrar em detalhes desse pessoal aqui, porque é um mundo completamente diferente, que é o pessoal do combustível, os serviços financeiros, seguros, os planos de saúde, telecomunicações, energia elétrica, hospedagem, saneamento, Zona Franca de Manaus, automotivos, os bens duráveis, e tem uma lista desses bens na legislação, e os serviços públicos. Então, esse pessoal, eles não têm redução, porque, na verdade, eles têm outros percentuais para trabalhar que não é o estabelecido pela Lei Complementar 214. Bom, com isso, o governo também vai criar uma nova plataforma assistida, e essa plataforma vai calcular o IBS e o CBS automaticamente, vai validar as operações com o intuito de reduzir erro. Mas isso também significa que vai haver mais cruzamento de dados, mais fiscalização e menos espaço para o improviso. Então, o que eu tenho conversado no particular com muitos de vocês é essa necessidade que a gente tem agora de regularizar a nossa situação, principalmente na separação entre
despesas da empresa e despesas das pessoas físicas. Atraso do pagamento de imposto, que é uma coisa que não pode acontecer porque vai impactar a distribuição de lucro. Sobre a contabilidade, apurar o seu lucro mensalmente, perfeito? Então, por quê? Isso vai mudar a partir de 2006, a gente vai ter uma nova forma de fazer a contabilidade. A contabilidade deixa de ser o despachante, só o calculador de imposto e aquela pessoa que fica enviando milhões de declarações para a Receita Federal. Nós passamos a ser agora consultores do seu negócio. Então, a gente precisa validar dentro do site da Receita Federal, que vai ser essa plataforma assistida, como que está a sua empresa. Se ela precisa, o que ela precisa organizar para ela estar 100% regular lá dentro. Então, essa plataforma, ela pretende fazer o cálculo automático dos impostos, né, do IBS e TBS, então ela vai fazendo esse cálculo à medida que os impostos forem migrando da forma atual para o novo formato. Nós temos também conferência das informações, então, lá dentro da plataforma, nós vamos ter que validar as informações lançadas, porque elas vão vir de outras PJs. Né? Você fez uma compra de alguém, essa informação veio migrada dela. Você fez a venda para alguém, essa informação vai ser migrada para a próxima pessoa. A Receita Federal promete uma redução de risco, porque vai fazer validações automáticas, e aí as emissões de notas fiscais são integradas com essa plataforma. Então, pessoal, o que eu também falo muito com vocês no particular, se fez uma venda, se você prestou um serviço, se teve algum recebimento financeiro na sua empresa, vai precisar ter uma nota fiscal vinculada a essa operação financeira, ok? Nasce também, agora em 2026, com efetivação em 2027, o split payment. E aí, o que é o split payment? É a separação do pagamento automaticamente no momento da venda. Então, você recebe ali, você fez uma venda, no nosso exemplo, de 100 mil, 7 mil reais era imposto. Quando essa venda entra no sistema financeiro, o banco faz automaticamente a segregação desses 7 mil e já manda para o cofre do governo. E você recebe somente o valor líquido. E aí, depois, dependendo do seu regime, dependendo de um crédito retroativo que ficou, alguma situação que vai fazer você reduzir o seu imposto, se isso acontecer, está previsto na lei que o governo faça um PIX do que for retido a maior em até 48 horas. Então, pessoal, alguma dúvida até aqui sobre o que nós falamos de reforma de consumo? Gabi, tem alguma coisa aí no chat que você quer passar para mim? Não. Então, vamos seguir, gente. Que bom que vocês estão entendendo tudo. Então, vamos lá. Agora nós vamos falar sobre a segunda reforma que começa agora a partir do dia 1º de janeiro, que é a reforma do tributo sobre a renda. E aí, como é que vai funcionar? Bom, essa reforma ela altera, que como o lucro é tributado, né, os lucros e dividendos, como o prolabore é tributado, e aí a gente tem ali uma adequação da tabela, então é importante lembrar que a tabela do imposto de renda não mudou, então aquelas previsões de alíquotas, elas continuam a mesma. O que nós temos é uma dedução do valor do imposto devido, de forma que algumas faixas fiquem com alíquota zero, outras tenham um imposto variável, e a partir de 7.300 você já paga a alíquota cheia, que é quanto? 27.000%. Então, a gente tinha uma tributação aí que a partir de 4.600 você já pagava 27.000%, isso subiu para 7.350. E o objetivo do governo é que ninguém receba muito sem pagar nada de imposto. Então, a gente tem uma compensação nascendo agora, o pessoal que não vai pagar imposto de renda até 5 mil reais, que vai ser compensado com a lei das altas rendas. E aí, o principal foco dessa reforma é trazer essa tributação, fazer essa revisão da tabela, definir essa alíquota, uma nova metodologia, uma nova lógica para calcular os lucros e prolabore, então a gente tem que começar a rever essa correlação, e um incentivo à formalização da contabilidade organizada. Então, nós temos aqui, o que está lá na legislação, é que os recebimentos até 5 mil reais, eles vão ter uma redução até 312, de forma que o imposto devido chegue a zero. Então, foi o que eu falei para vocês antes. Não é que está isento de imposto, você tem uma parcela dedutível maior para que o recebimento até 5 mil, seu imposto fique zero.
E a partir de 5.000 até 7.350, você tem aqui uma fórmula a ser aplicada. Então, você tem uma dedução máxima de R$ 978, e aí você tem que aplicar uma fração de 0,133145 vezes o seu rendimento tributário para que você identifique o valor a pagar. Então, quando for acima de 7.350, esse resultado aqui vai dar zero, então você automaticamente vai estar pagando R$ 978. E aqui eu trouxe um exemplo prático para a gente ver como é que fica isso. Então, quem tem um salário de 5.000, aqui eu trouxe um prolabore, né? Então, a gente tem um desconto de INSS de R$ 500, e aí a base de cálculo do imposto atual é 5.000 menos os R$ 500, que dá 4.430. Então, lá na tabela, a gente vai aplicar a alíquota de 22%, vai fazer uma dedução de 675, que está na tabela, e você teria um imposto a recolher de R$ 325. Então, a redução de 312, de modo que o imposto seja zero, quem está enquadrado nessa faixa salarial de 5.000, vai ter, com essa nova legislação, a partir de 2026, um imposto zero. E aí nós temos um segundo exemplo que eu trouxe aqui, que é quem tem um salário ou um prolabore de R$ 6.800. Quanto vai pagar de imposto? Então, aqui, considerando ainda o INSS 748, a gente tem aqui uma base do imposto de renda de R$ 6.052. Então, a gente já está na alíquota máxima de 27,5%, vai poder deduzir lá na tabela, né, de imposto de renda R$ 908, então você teria R$ 755 de imposto de renda a recolher. Então, aqui a gente vai colocar a redução progressiva. Eu vou pegar R$ 978, que é o que está previsto na lei, e vou multiplicar a sua renda tributada, e aí a renda tributada não é a base de cálculo do imposto de renda, a sua renda tributada é R$ 6.800. Então, tem uma pegadinha aqui, nesse momento você não pode descontar o INSS. Então, vou pegar R$ 6.800 vezes 0,133145 e vou achar quanto? R$ 73,23. Então, vou pegar 755 menos 73,26, eu vou ter um novo imposto de renda a recolher em 2026 de R$ 682, perfeito? Então, deixei de recolher 755 e passo a recolher 682 reais. Também temos que falar da retenção mensal dos lucros. Então, o que é isso? Vamos falar o que está na legislação. A partir de janeiro de 2026, o creditamento, o emprego ou a entrega de dividendos de uma mesma pessoa jurídica a uma mesma pessoa física. Então, a gente tem que considerar uma PJ pagando para um CPF. Então, se você é sócio de várias empresas, cada empresa vai analisar individualmente se você recebeu um montante superior a R$ 50.000 no mesmo mês. Então, não adianta receber picadinho, 5, 10, 15 para fugir dos 50.000. Se no montante do mês for superior a 50.000, vai incidir um imposto de 10% sobre o total do valor pago, creditado, empregado ou entregue. Então, houve uma transferência financeira ou uma disponibilização de um bem que seja superior a 50.000, automaticamente aquela PJ que fez o pagamento tem que fazer a retenção de 10% sobre o valor. Então, aqui seria pago devido um imposto de R$ 5.000. E aí nós temos com essa retenção mensal. Quando acontecer um pagamento, um creditamento, e ainda a gente tem que falar de formas de pagamento fixo, dinheiro, ou um compromisso no ato societário, quando esse pagamento for de uma mesma pessoa jurídica para uma pessoa física, então essa conta vai ser feita por empresas no mês. Só vai incidir a retenção quando os valores forem maiores que 50.000. Então, se for menos que 50.000, a gente não tem retenção, e também, quando for mais de 50.000, não tem nenhum tipo de dedução nem desconto, perfeito? Então, nesse momento, você não pode abater nenhum imposto, mesmo que você tenha sofrido alguma retenção de imposto de renda no seu prolabore, isso não se transfere para o cálculo dos 10% devido sobre o seu lucro. E aí fica sujeito à retenção na fonte, e automaticamente a contabilidade tem que enviar declarações acessórias para a Receita Federal atestando
aquele recolhimento ou a isenção daquele recolhimento. Bom, com isso, nasce também agora, em 2025, a tributação anual de altas rendas. Então, o que diz a legislação? Que a partir do exercício de 2027 ou no calendário de 2026, ou seja, você vai receber em 2026 e vai declarar no imposto de renda de abril de 2027. A pessoa física cuja soma de todos os rendimentos recebidos no ano calendário seja superior a R$ 600.000, fica sujeita à tributação mínima do imposto sobre do imposto de renda das pessoas físicas nos termos desse artigo. Então, aqui, pessoal, nós não estamos falando apenas de distribuição de lucro, mas de todos os rendimentos que vocês auferirem na pessoa física. E aí, mesmo que você não tenha sofrido retenção de 10%, porque fez uma retirada menor que 50 mil, se você tem aí recebimento de dividendos de várias empresas, elas vão somar nesse montante de 600 mil. Vai somar aqui também outros recebimentos que você tenha. Então, o que é esse imposto de renda de altas rendas? É um somatório de todos os seus rendimentos no ano, menos as exclusões previstas no imposto de renda. Então, eu trouxe aqui uma lista do que seria a reunião. Espera aí, que apareceu uma mensagem aqui para mim estranha. Está aparecendo aí para vocês ainda? Tá? Então, nós temos aqui o que entra na tributação de altas rendas: salários, prolabores, remuneração de autônomo, rendimento de trabalho não assalariado, aluguéis, aposentadoria, exceto aquelas isentas acima de 65 anos ou por outro motivo, serviços prestados por pessoa física e rendimentos de atividade rural. E aí não entram na tributação de altas rendas poupança, títulos financeiros isentos, fundos de investimento. Então, tem alguns rendimentos que já estão isentos hoje, ou que têm tributação exclusiva, que eles vão permanecer, ok? Mas a gente está falando aqui que é 600 mil sobre o montante que você está recebendo. Então, tem que tomar cuidado com uma outra questão que a Receita Federal falou que ela vai entregar na declaração de imposto de renda em 2027 a sua movimentação financeira baseada no que entrou na sua conta corrente. Então, às vezes, acontece das pessoas quererem receber na pessoa física e não porque para fugir da tributação na pessoa jurídica. Isso aqui pode agora trazer uma nova realidade de uma tributação muito elevada. Por isso que em 2026 é o ano da gente adequar. O que é que eu preciso mudar de tributação na minha empresa ou na minha pessoa física para que a Receita Federal não faça depois uma tributação assim exorbitante, majorada por considerar a sonegação, ok? Então, o que diz a legislação para quem se enquadrar em recebimentos maiores que 600 mil e menores que 1.200.000? Então, a partir de 1.200.000, você já vai pagar 10%. Então, a gente tem que aplicar uma fórmula que diz que a gente tem que pegar o seu rendimento, dividir por 600, por 60 mil, menos 10. Então, quando for menor que 600 mil, a alíquota vai ser zero. Quando for maior que 1 milhão, já vai chegar em 10%. E nesse intervalo, você vai ter aí uma proporcionalidade. Que aqui eu peguei lá no site do Senado, que traz a seguinte progressão. Em rendimentos anuais até 600 mil, a alíquota é zero. 750 mil, a gente já está falando de uma alíquota de 2,5%. 900 mil, 5%. 1 milhão, 7,5%. E acima de 1.200.000, 10%. E aí, o que mais traz a legislação? Ela traz previsão para envios de rendimentos para o exterior. Então, lucros ou dividendos pagos, creditados, entregues, empregados ou remetidos para o exterior ficarão sujeitos a imposto de renda na fonte de 10%. Então, isso aqui é independente do valor que a pessoa estiver remetendo para o exterior, vai ter incidência de 10%. E aqui é que está dando pano para manga aí, que vocês estão vendo aí, empresas fazendo contabilidade criativa, tentando de todos os jeitos, inclusive aquela notificação que eu passei para vocês, que a gente vai conversar um pouquinho sobre aquilo, que fala o seguinte: não ficarão sujeitos à incidência do imposto de renda na fonte, no termo do caput desse artigo, os lucros e dividendos relativos a resultados apurados até o ano calendário de 2025, letra A, cuja distribuição tenha sido aprovada até 31 de dezembro de 2025.
Gente, como é que antes do ano terminar eu tenho que fazer uma aprovação, uma distribuição de lucro? Então, isso aqui é uma aberração que traz a segurança jurídica imensa para a gente. Então, a gente tem que chegar em algumas possibilidades de, se você deixar de receber o lucro de 2025 em 2025 para receber em 2026, no mês que você receber, ele vai ser somado àquele outro mês que você tem direito, e você pode passar de 50 mil no mês e ter retenção de 10%, ou no ano ele pode passar muito de 600 mil e você ter que pagar os 10% assim mesmo. Então, a gente tem que fazer algumas coisinhas aqui para não cair, ou tentar reduzir essa tributação de 10% o máximo que der dentro das possibilidades legais. Então, como é que vai funcionar na prática? Então, eu trouxe aqui uma DRE bem simplificada, naquele exemplo que a gente está tratando desde o início. De um faturamento mensal de 100 mil, ela tem a empresa, né, a PJ, tem uma receita anual de 1.200.000. Então, vai descontar o imposto que dá 14 mil no mês, 174.900 no ano. Então, a receita líquida dessa empresa é 85 mil no mês e 681 mil no ano. E as despesas operacionais, ela tem prolabore, então o prolabore que você recebe é uma despesa da PJ, no mês foi 28 mil, no ano 336 mil. Os honorários contábeis, e aí então essa empresa que apurou que ela tem para distribuir nos sócios 55 mil de lucro. Se o sócio fizer a retirada dos 55 mil, a contabilidade vai fazer a retenção de 10%, que dá R$ 5.500 sobre 55 mil. E no ano, quanto é que esse sócio tem a receber? Ele tem 336 mil de prolabore, mais 663 mil de distribuição de lucro. Então, no ano, a renda tributada desse sócio aqui foi 996 mil. Ou seja, ele está quase batendo ali de 10%. E como é que a gente vai fazer a conta? Bom, nós vamos pegar lá a fórmula que o governo deu, 996 mil, dividido por 60 mil, menos 10. A gente vai chegar numa alíquota de 6,60 para esse sócio. Então, 6,60 vezes o lucro que ele, o rendimento, lucro não, o rendimento que ele recebeu, que foi 996 mil, ele tem que pagar de imposto de renda 65.700, perfeito? Aí vamos supor que ele fez retiradas mensais de 55 mil, então todo mês ele apurou e retirou, todo mês ele teve retenção de 5.503. Se isso aconteceu, como é que a gente vai, de fato, recolher o imposto dele? Eu vou pegar esses 65 mil aqui, que deu, vezes ali, e descontar os impostos que ele sofreu retenção na fonte. Então, sei lá, R$ 5.500 que ele está retendo todo mês, vezes 12, deu 66 mil. Então, se ele tinha 65 mil de imposto a pagar, mas ele fez retenção de 66 mil, nesse caso aqui, ele tem uma restituição de R$ 235. Então, coloca ali no chat se isso for claro para vocês, se vocês têm alguma dúvida sobre como vai ser essa tributação de altas rendas agora a partir de 2026. Ok? Bom, a gente então tem que pensar em estratégias para tanto reduzir o imposto em 2025, quanto em 2026 e diante. Então, para 2025, gente, qual que é a nossa preocupação? É a distribuição, conforme a legislação, ela precisa ser aprovada até o dia 31 de dezembro pelo órgão societário competente. Então, a gente está aqui considerando que é a junta comercial. Então, a gente tem que fazer uma ata de sócios ou do sócio principal, quando a PJ é de uma pessoa só, deliberando que, durante os anos de 2026, 27 e 28, ele vai fazer a retirada de X reais de lucro da competência de 2025, perfeito? E aí, a gente vai registrar esse ato até o dia 31 de dezembro. Então, ele tem que ser deliberado pela junta comercial até o dia 31. Então, a gente não pode fazer esse registro no dia 30. Ele tem que acontecer agora, na metade de dezembro. E três opções aqui que podem estar acontecendo quando a gente não consegue ainda saber quanto que você pode realmente fazer de retirada de lucro ainda em 2025. Então, a gente tem uma possibilidade. Fazer a distribuição de lucro do que você tem apurado até a data de hoje. Então, você realiza já a distribuição direta disso.
E aí você tem alguns pontos cegos que a gente precisa trazer nessa realidade também, porque você tirando agora o dinheiro que está na conta e transferindo diretamente para sua conta, a gente está desconsiderando o endividamento da empresa. Então, o que eu coloquei ali no chat para vocês, e que depois eu vou reforçar e melhorar, porque ficou uma palavrinha ali que depois que eu vi que eu tinha que ter melhorado a mensagem. Que é o seguinte, a orientação que eu passei para vocês é retirar o dinheiro da conta PJ até o dia 31. E eu coloquei que é para voltar o dinheiro no dia 2, mas na verdade é para voltar o dinheiro no dia 2 só do que for referente a pagamento de impostos em janeiro. Então, é para você, quem optar por essa aqui, opção 1, vai fazer a transferência do dinheiro para a conta pessoa física, tirar da jurídica a pessoa física, e vai manter esse dinheiro na pessoa física até que a contabilidade apure e informe para vocês qual é o seu lucro de 2025. Então, você vai voltar para a conta PJ o dinheiro que é necessário para que a própria PJ pague as despesas. Isso está claro para vocês, gente? Porque conforme a gente eu coloquei ali, deu a entender que era para voltar todo o dinheiro em janeiro, mas não é isso. Você vai voltar o dinheiro necessário para que a PJ pague as contas dela. Perfeito? E você vai manter o dinheiro na pessoa física até que a contabilidade fale. Você tirou 50 mil da conta, o lucro é só 45, então você precisa devolver para a PJ 5 mil reais, ok? Agora, se for difícil fazer essa retirada de lucro, porque você ainda não recebeu do seu cliente, então se você vendeu parcelado, você deu um prazo de pagamento, esse cliente só me paga daqui a 6 meses, em 45 dias, uma possibilidade é você levantar um empréstimo para fazer essa distribuição. Então, você tem ali um montante que é de lucros acumulados, inclusive de períodos anteriores, então todo ano foi acumulando um lucro ali, e a gente agora, você corre o risco de ser tributado de um lucro que tem 5 anos que você está acumulando na PJ. Uma possibilidade é fazer um empréstimo para poder pagar o seu lucro. Só que com isso você está pagando juros para o sistema financeiro, então você tem que avaliar se isso realmente é interessante. Então, cada caso é um caso. E terceira é fazer a ata de distribuição. Então, a gente tem que fazer uma ata de deliberação que todos os sócios assinam, determinando o pagamento desse lucro. Ele pode ser em até 3 anos, você pode determinar na ata que vai recolher todo, que vai pagar todo em 2026. E aí, existe a possibilidade da gente fazer uma ata sem valores destacados, mas aí fica muito, assim, levanta um questionamento da Receita Federal, como é que você deliberou que vai distribuir lucro se você nem sabe se vai ter lucro? A gente também tem uma falta de definição de proporcionalidade, então a gente tem algumas empresas que têm proporcionalidade, que um sócio recebe um valor diferente do outro, e a gente também tem que verificar se o contrato social de você prevê que faça uma deliberação ou um balancete intermediário para distribuir lucro. Os contratos que foram, das empresas que foram criadas aqui pela Contare, a gente sempre coloca lá na cláusula de contrato social a possibilidade das PJs fazerem uma apuração intermediária e distribuir o resultado dessas apurações. Mas o que acontece? Empresas que migraram de outra contabilidade para nós, a gente precisa verificar se existe essa possibilidade de fazer um balanço intermediário. Então, a gente levantaria um balanço aí hoje, na data de hoje, dia 10 de dezembro, para distribuir o lucro que está na sua demonstração contábil naquele período. Mas aí precisa haver essa permissão no seu contrato social ou no seu estatuto. Se isso não tiver, a gente tem que fazer um trabalho primeiro de alteração contratual. Então, o nosso tempo fica ainda mais curto, porque tem que fazer todo o registro e, após esse registro, fazer a ata de deliberação. Então, eu quero saber de vocês se isso ficou claro, se tem alguma dúvida. No final, a gente vai levantar aqui para perguntas e respostas para tratar desse assunto. E desde 2020, tá, em 2026 em diante, a gente tem novas estratégias para ser adotado para que você possa, né, fugir dessa nova regra de tributação de 10%, que seria criar uma holding simples, né, você cria uma holding numa empresa operacional, seria uma espécie de SPE, que é uma empresa que contrata a outra empresa que distribui dividendos. Mas aí a gente pode gerar uma confusão patrimonial, né? E a tributação pode, dependendo do regime que essas empresas tiverem, que elas estiverem participando, isso elevar a carga tributária. Uma partnership,
para realizar pagamentos de sócios com cotas. A gente pode fazer também uma holding patrimonial ou familiar, né? E aí você integra com casas, e aí você não precisa fazer a saque do lucro para constituir um patrimônio. É a própria holding que constitui um patrimônio. Então, o patrimônio é da holding. Então, isso funciona quando a família tem muitos bens, existe ali a sucessão familiar, né? Às vezes os pais estão idosos, precisam passar os bens para os filhos, então você coloca todo mundo na holding, e a holding, a PJ, que é dona do patrimônio, e toda a família é sócia dessa PJ. Existe um risco aí também de ter uma confusão patrimonial, né? De querer jogar todas as despesas pessoais dentro da PJ. Isso não pode acontecer. Existe também a possibilidade de dividir rendimentos da família, então você pode colocar o seu cônjuge ou familiar como sócio da empresa, e aí eu conversei hoje até com um cliente que ele estava pensando em colocar os filhos fazem faculdade na sociedade e pagar para esses filhos a distribuição de lucro, que é o valor da mensalidade que ele paga para a escola das crianças. Não, em vez de ele pagar, tirar o dinheiro e pagar a mensalidade, ele coloca o filho na IPJ e o rendimento do filho é o valor da mensalidade. Então, a gente também tem que estudar essa situação para você. Você pode empregar familiares, e aqui tem essas setinhas amarelas, que são quando vai aumentando o grau de risco, né? Isso pode ser caracterizado como uma fraude fiscal, né? Assim como colocar os cônjuges. A gente também pode fazer uma reorganização societária para dividir o lucro entre várias empresas. E aqui está com setinha vermelha, por quê? Se as empresas forem do Simples Nacional, não adianta fazer reorganização societária, porque você não diminui a sua alíquota do Simples Nacional e também, dependendo de quem são esses sócios, não vai diminuir de qualquer jeito a sua alta renda, porque na alta renda é o somatório de tudo que você recebe. E uma outra situação é aumentar os gastos na empresa. Então, se tudo sai do seu bolso, a gente pode transferir para a PJ o que é despesa da PJ. Então, hoje não faz muito sentido as empresas, algumas despesas a gente paga na pessoa física, porque é tão pouquinho, não vou colocar na PJ. Mas agora, a partir de 2006, o montante disso pode fazer um impacto para você. Pode ser justamente aquela diferença que vai te deixar abaixo dos 600 mil. Então, a gente tem que fazer um rastreamento de quais despesas você paga na pessoa física que podem ser pagas pela pessoa jurídica. Mas olha só, elas têm que ter afinidade com a sua atividade. Eu, uma empresa de contabilidade, não posso estar trazendo para dentro da Contares a despesa da ração dos meus gatos, porque os meus gatos não têm nenhuma afinidade com a atividade de contabilidade que eu estou exercendo. Mas eu posso, por exemplo, as IAs que eu pago de consulta podem ser pagas pela Contário. Então, eu pago o ChatGPT, eu pago o Gama, eu pago o Canva, a conta é grande. Eu posso trazer todas essas IAs para que a Contário faça o pagamento. E aí eu consigo me afastar ou pelo menos reduzir a alíquota. Então, a gente não tem, assim, algumas pessoas que não vão conseguir ficar a menos de 600 mil, mas vai conseguir fazer o quê? Redução da alíquota. Bom, com isso tudo, né, a gente tem uma conclusão aqui, como eu falei lá no início, a gente tem um aumento não só de tributação, mas de custo operacional e financeiro para a empresa. Então, gente, a reforma tributária, ela está acontecendo, é muito improvável que saia nos 45 minutos do segundo tempo, em termos de prorrogação, porque o governo já gastou muito dinheiro para implementar essa reforma, e é menos custoso, na verdade, a gente se preparar, investir em planejamento para evitar que a gente seja pego de surpresa. E nós nos colocamos aqui à disposição para garantir previsibilidade para vocês, para que essa mudança aconteça de forma estratégica e não impacte o seu negócio, que você continue aí competitivo no mercado. Beleza? Então, agora nós vamos abrir para perguntas e respostas. Quero saber se alguém tem alguma pergunta do que a gente apresentou aqui, né? Do que foi falado. Gabi, tem alguma aí? Deixa eu ver aqui, abrir o chat aqui para ir acompanhando vocês, gente. Chat, tá aqui o chat. Vamos lá. Vamos começar do início aqui. Oi, boa noite. O áudio, ok, já foi resolvido. Parará, parará. Como funciona o split payment e se o recebimento foi em espécie? Bom, o seguinte,
Recebimento em espécie não entra no sistema financeiro. Então, a gente está falando de split payment, é quando o dinheiro entra no sistema financeiro. Então, dinheiro em espécie não tem como o governo regulamentar. Eu não estou falando para você que é para ficar escondido, não, hein? Mas é o seguinte, o split payment é para recebimento em cartões, transferências bancárias ou outros recebimentos que passem pelos bancos, passem pelos sistemas financeiros. Vamos lá. O DAS não existe mais, os pagamentos por split payment. Então, o, o split payment ele está previsto para a nova tributação, que é o IBS e o CBS. Então, a menos que saia uma regulamentação dizendo que o imposto do DAS também vai ser retido na fonte, você continua pagando o DAS do complemento dos impostos que ainda não migrarem para o novo sistema de IBS e CBS, perfeito? Então, é o seguinte, a gente tem, em 2026, aí, só prefeito de constatação, né, de aprendizagem. Em 2027, o IBS e CBS vai ser automaticamente retido pelo banco no que compete ao PIS e COFINS, que foram os impostos que migraram para o novo sistema. Então, a gente tem ainda a figura do DAS nesse período todo de transição. Em 2033, ele acaba de uma vez. A mesma demanda do PIS, vamos lá. Zerar a PJ, então, né? Eu recomendo que você faça um zeramento da PJ, e aí eu reforço. Não volta com dinheiro no dia 2. É para voltar com dinheiro no dia 2 do que você precisa para pagar a conta. Então, você tem aí, se tiver algum vencimento da sua empresa no dia 2, você já precisa voltar com esse dinheiro para o sistema. Se não, você mantém o seu dinheiro na conta pessoa física até que a contabilidade sinalize para você quanto que você vai ter realmente de lucro. Outra dúvida aqui. Está falando só para as empresas 0%. É só para empresas que têm zero. Não, o que acontece? Tem algumas empresas que não podem fazer o zeramento da conta porque o dinheiro está investido. E aí, dependendo do tempo que o dinheiro está investido, você já zerou ali o prazo de pagamento de IOF, a sua alíquota de imposto de renda já reduziu, é inviável para você sacar aquele dinheiro. Então, nesses casos, a minha orientação é mantenha o dinheiro aplicado para você não perder rendimento, e aí, nesse caso, vamos fazer uma ata daquele dinheiro que você tem investido, falando que você vai receber ele no ano seguinte. Estão falando das empresas com mais de 50 mil na conta, ou isso é para Não, é para todas as empresas, Ju. Vamos ver aqui mais. Eu faço um trabalho volante e uso a moto para isso. Posso pagar a prestação da moto na conta da PJ? Só se a moto estiver no nome da PJ. Então, o que acontece? Você só pode pagar na conta da PJ as despesas que estiverem no nome dela. Então, quando eu estou falando de você transferir a despesa para a PJ, você tem que transferir a titularidade da despesa. Então, se você vai fazer abastecimento, você faz trabalho volante, você tem abastecimento. O abastecimento da gasolina ali pode ser custeado pela PJ, mas lá no posto de gasolina você tem que informar o número do CNPJ. Então, você não pode tirar um cupom fiscal em nome seu, pessoa física, e fazer o pagamento da pessoa jurídica. Aí desvinculou. Então, a despesa não é sua, é a despesa da PJ. Então, na hora que eles perguntam assim, CPF na nota, você vai ter que informar, é CNPJ, informar o número do seu CNPJ. Se isso acontecer, aí sim você pode pagar pela PJ. E no caso, se for um patrimônio, um bem, tipo uma moto, um carro, você vai ter que conversar ou fazer a transferência no Detran, se já tiver quitado, ou ainda conversar na casa de financiamento para trocar titularidade, você vai tomar uma dor de cabeça aí que talvez não valha a pena. Posso colocar gastos de manutenção, gasolina e IPVA, tudo no CNPJ? É o mesmo caso. IPVA e manutenção, só se o bem tiver no nome da PJ. Agora, gasolina, se for gastos envolvendo aos seus atendimentos, sim, você poderia. Gostaria de que falasse mais sobre os prêmios para empresas de serviço, no termo do fluxo de caixa. Então, vamos lá. 2027, 1º de janeiro de 2027, o split payment entra no ar, ok? Então, em janeiro de 2027, quando você receber a nota e o seu cliente fizer o pagamento daquela nota fiscal, o banco automaticamente vai fazer a retenção do IBS e CBS sobre aquela nota fiscal. Porque lembra que lá em setembro a gente já vai ter escolhido qual que é o seu novo regime. Então,
O banco vai consultar lá no site da Receita Federal qual que é o percentual de IBS e CBS dessa empresa, é X. Ele vai reter o valor, vai cair na tua conta só o valor líquido. E, em contrapartida, o imposto de dezembro também vence em janeiro de 2027. Então, em janeiro a gente tem dois impostos para pagar. Então, você tem um impacto de caixa muito grande, porque você ia receber R$ 100.000 da nota fiscal e ia pagar o imposto desses 100.000 só em fevereiro. Isso não vai acontecer mais, ele vai acontecer lá em janeiro mesmo. Então, você não tem um tempo ali para poder financiar o seu caixa com tributo. Ao mesmo tempo, você tem que pagar o imposto de dezembro, que vai vencer dia 20 de janeiro. Então, tem um impacto grande aí do split payment. E aí, se o governo não emitir nenhuma nota dizendo que os outros impostos não serão deduzidos no split payment, aí esses outros impostos, que seriam o ISS, o CPT, o imposto de renda e a contribuição social, que são os demais impostos do Simples Nacional, esses você vai continuar pagando em 20 de fevereiro. Então, entendeu que na mesma nota fiscal você pode ter aí duas datas de pagamento, ok? O IBS e CBS, que é o PIS e COFINS, em janeiro mesmo, na hora que você receber a nota, e o complemento do DARS do Simples Nacional no dia 20 de fevereiro. Ficou claro para você? Qualquer coisa me fala aqui. Preciso estar, o veículo precisa estar necessariamente dentro da empresa? Precisa. Para você colocar as despesas do veículo dentro da PJ, o veículo precisa estar em nome da PJ, ou você fazer um contrato de locação com a PJ. Lembrei disso aqui agora. Você tem que ceder o veículo para a sua empresa. Então, depois a gente conversa com a gente lá no Zap, e a gente vai conversar sobre essa possibilidade de você fazer um contrato de locação, né, cedendo o carro do seu nome para a sua empresa. Aí todas as despesas são puxadas pela PJ. Se minha empresa não se encaixa no 50K, muda algo para mim? Olha, muda sim, porque o PIS e COFINS é para todo mundo, está lá dentro do seu dado. Então, você já precisa fazer aí a simulação de quanto você vai pagar de IBS e CBS. E outra coisa, mesmo que você não se enquadre aí no altas rendas, tem uma outra coisa que é a cadeia produtiva. Então, na cadeia que você está inserido, você vai ter a necessidade de passar crédito, e aí isso pode aumentar a sua tributação, porque lembra ali que eu mostrei para vocês as três opções de enquadramento, que é o regime regular, que tem débito e crédito. Dentro do Simples Nacional, a gente vai ter duas formas de calcular o IBS-CBS. Uma, que o IBS-CBS é só informativo, e outra, que o IBS-CBS, ele realmente passa crédito para a pessoa. Então, se você estiver numa cadeia em que você é insumo, a pessoa que está te contratando, a empresa que está te contratando, ela vai querer crédito de você, isso pode afetar também a sua competitividade. Então, se você estiver concorrendo por um negócio no mercado, o que a empresa que está contratando vai preferir? Alguém que passa crédito ou que não passa crédito? São perguntas que a gente não tem resposta agora. A gente vai ter que ver aí a movimentação, principalmente a movimentação da cadeia que você está inserido. Isso vai impactar você. Qual a solução mais segura? Retirar o lucro, para retirar o lucro de 2026, retirar todo o dinheiro e emprestar para a empresa de 2026 e devolvendo aos longos prazo, ou fazer a ata? As duas trazem instabilidade, tá? As duas têm jurista e advogados falando que pode dar problema e que não pode dar problema. Inclusive, no IBS tem lá a previsão legal de tributação de IBS e CBS sobre empréstimos acontecendo. Então, principalmente, se tiver dinheiro investido, e aí a gente tem que analisar o impacto de suspender a rentabilidade, a ata, né, pode ser um caso mais seguro, mas também o registro da ata também tem um custo, então a gente tem que estudar o seu caso individualmente, de quanto que a gente está falando e de qual que vai ser o impacto financeiro para você. Então, passo 50 mil, meu valor, mais PNL, mais vai ultrapassar os 50 mil. Pois é, então, é melhor a gente manter a gente fazer aí a previsão dessa retirada de 2025, porque se somar 2025 em 2026, aí você vai passar muito desse valor. No caso de ter investimento e fazer a ata de distribuição futura, não precisa zerar a conta? Não, não precisa zerar a conta. É uma coisa ou outra. Então, se a gente fizer a ata, o dinheiro pode continuar lá, investido, certinho como está, e a gente vai registrar na junta comercial aquela previsão de saque de lucros futuramente. Home office híbridos para jogar na conta. Então,
isso aqui é uma coisa que a gente precisa. A pergunta é: home office híbrido, dá para jogar na PJ, cartão de crédito, despesas relevantes como internet, alimentação, combustível, celular, equipamentos da área de trabalho, ou o endereço da minha empresa, sendo a Contábeis, né, quem faz o aluguel do escritório virtual? Bom, hoje a gente já tem um entendimento aqui de algumas situações que já passou pela Receita Federal, que quem faz home office pode trabalhar de qualquer lugar e toda empresa tem que ter sede. Por isso que surgiu a figura do escritório virtual. Mas como você trabalha de outros lugares, tem algumas despesas que você precisa adquirir para continuar ativo. Internet é uma delas. Você precisa trocar o equipamento da empresa de tempos em tempos, né, que eles vão ficando obsoletos. Você precisa do celular, você precisa de assinatura de software. Agora, tem outras despesas aqui, como tipo, alimentação e combustível, que são questionáveis. Então, a minha orientação é a gente aguardar manifestação da Receita Federal em relação a isso, tem que saber o que ela vai dizer, como é que ela vai considerar essas despesas em forma de rateio futuramente. Acabou as perguntas? Respondi tudo? Gente, se alguém ficou mais com alguma dúvida, pode perguntar, estou aqui à sua disposição. Caso eu tenha valores a receber que cubra os impostos a pagar no mês, é preciso voltar o dinheiro para a PJ? Não. Se você quiser deixar lá um saldo, não quero tirar o dinheiro todo da conta, deixa um saldo ali mínimo, ok? Porque a empresa tem despesa, afinal de contas, a nota de dezembro você só vai pagar o imposto em janeiro, então você tem ali uma previsão de despesa para acontecer. E aí o outro dinheiro você transfere para a sua conta e aguarda a contabilidade manifestar para você quanto daquele dinheiro que você tirou é seu mesmo. Estamos lascados, estamos mesmo. Mas relaxa que só vai piorar. Já que as empresas vão mudar tudo, isso quer dizer que os valores em geral vão aumentar? Vão. Existe uma. Só no caso do aluguel, eu não entrei aqui na questão do aluguel, gente, porque eu vou fazer uma outra palestra online só para a gente tratar de aluguel. De aluguel, a gente vai colocar aqui aluguel de bens móveis e imóveis, ok? Existe uma perspectiva de aluguel aumentar 15% no ano que vem. Isso não sou eu que estou falando, é o pessoal da área imobiliária aí. Então, os outros bens também vão aumentar. No caso da nota fiscal em janeiro, já tem que somar os impostos? Não. Em 2026, os impostos são informativos apenas. Eles vão constar na sua nota, mas só para a gente aprender como é que eles funcionam, só para o sistema financeiro testar essa nota fiscal. Por enquanto, não tem retenção, só em 2027. Gente, estou gostando, todo mundo fazendo pergunta, é muito bom. Depois eu vou pensar essas perguntas e colocar lá na rede social. Ah, vocês já seguem a rede social da Campares? Eu estou botando vídeo lá com bastante frequência. Ultimamente eu estou meio relapsa, mas eu coloco lá, ó, colocar aqui o arroba Contares Contabilidade e o meu, que eu também falo lá, que é arroba Flávia, a contadora Flávia, lá no Instagram. Eu não tenho LinkedIn, gente, eu não consigo gostar daquela rede social, não. A pessoa chama de LinkedIn, mas eu vou começar a botar uns artigos lá, ninguém tem tempo de ler, né? Bom, pessoal, parece que não tem mais nenhuma dúvida. Ok? Está tranquilo aqui? Seria possível algum canal, por exemplo, por e-mail, para detalharmos cenários específicos para avaliação? Então, Arthur, é aquele trabalho que nós combinamos que a gente vai fazer isso ao longo agora de 2026. Por quê? Nesse momento, hoje, eu não consigo fazer uma avaliação porque tem muita coisa que a gente não sabe. Por exemplo, ainda não tá certo que a alíquota é 28%. Então, qualquer estimativa que a gente fizer agora ainda é muito, como é que eu vou dizer assim, incerta. Então, primeiro tem que sair o regulamento. E aí, né, as instituições estão pressionando o Senado, porque eles têm que divulgar essa norma antes do dia 31, porque senão todo o calendário da implementação da reforma vai ser impactado com isso. Então, as pessoas que frequentam muito o Congresso dizem que vai sair dia 16. Então, a gente está na expectativa de sair isso dia 16, para que a gente possa começar essas simulações, tá bom? Vocês vão disponibilizar alguma apresentação? Essa palestra está sendo gravada, que a gente vai subir para o nosso canal no YouTube, e aí depois eu mando o link para vocês assistirem, e aí quem quiser também aqui o slide, eu mando para vocês. De repente, se vocês quiserem, eu já subo o slide lá no grupo para vocês baixarem. Vou te chamar para a reunião. Pode marcar lá a reunião, pode pedir lá no WhatsApp, que eu te mando o link para você agendar um horário, porque como a gente está fazendo reunião com todos os clientes, a gente está colocando isso certinho na ordem.
Seria possível, ah, tá, beleza, tem mais gente pedindo, então perfeito, gente, a gente vai colocar lá a apresentação para vocês, e aí depois que o pessoal do vídeo der os cortes aqui que precisa, a gente vai subir com ele para o YouTube também, aí eu mando o link no grupo para vocês. A retirada é justamente por essa incerteza, exatamente. A gente está vivendo um período de incerteza muito grande, porque o governo decidiu que a gente tem que fechar o lucro do período dentro do período ainda acontecendo. Por lei, a gente tem 4 meses, então eu teria até abril de 2026 para fechar a apuração de resultado de uma empresa de 2025. E ele simplesmente arbitrou que isso tem que acontecer ainda em 2025, isso é impossível. E aí está lá em Congresso uma movimentação para que eles façam adiem isso para abril de 2025. Mas enquanto não tiver assinado pelo presidente, ainda é tudo uma suposição. Então a gente não pode esperar o dia 31 para tomar uma decisão. Então, a gente está falando isso agora. E aí, o ideal é a gente conversar esses casos, né, um por um. Então, toda a equipe já está ciente, já está organizada, a gente tem todas as agendas de vocês já, aquelas meninas já divulgaram. Então, marca, gente, não fique com dúvida, procura a gente, tira a dúvida, a gente vai orientar caso a caso. No seu caso, quanto tem na conta? Vamos deixar lá na conta? Não, o seu vai dar menos de 70 mil, então somado com o de janeiro, você ainda tem uma margem boa, vamos deixar assim mesmo. Tira o dinheiro da conta, perfeito? Cada um a gente vai tentar assim. Vamos pressionar os senadores, verdade. Aproveita quando o Marcos Duval estiver andando aqui na rua, já cerca ele está sempre aqui, gente, na região. Esse brinde no final do ano vai ser uma caixa de lenço. Manda pelo menos um bombom, Arthur. Poxa, pra gente chorar, mas chorar com um docinho na boca. Gente, mais alguém quer fazer um questionamento? Estou adorando essa. Eu acho que a gente pode fazer mais vezes esse bate-papo, né? Vamos tentar estipular, se a gente seria interessante a gente se encontrar pelo menos uma vez por mês, que a gente junta as novidades todas e vem trazendo isso para vocês. A Juliana fez uma pergunta acima, deixa eu ver aqui. As retiradas mensal para a conta física não pode ser mais do que o Prolabore mínimo. Então, você tem 2 retiradas mensal. O Prolabore, você vai tirar aquele valor líquido que está lá no seu recibo do Prolabore. E aí, a segunda retirada é a distribuição de lucro, que aí depende de apurar receita menos despesas para você tirar esse valor. Então, você pode tirar o Prolabore, e a segunda retirada é a distribuição de lucro. Era essa a sua pergunta? Deixa eu ver, mais alguém? Parará, parabéns a vocês, contadores, que entendem e resolvem tudo isso. Menino, eu tenho uma preocupação, viu? Eu conheço muito contador que passou antes dos 50 anos. Eu estou chegando lá. Eu quero passar essa estatística. Eu não quero ver, não quero entrar nessa fila, não, pelo amor de Deus. Muito nova. Então, gente, bom, chegamos aqui. Vai rolar treinamento do Nibo, vai. O Nibo, as meninas estão agendando, os vídeos de treinamento já estão todos prontos, então são vídeos curtinhos, a gente fez um haul para vocês seguirem vídeo a vídeo, e a gente vai orientando um por um depois, à medida que vocês forem tendo dificuldade ou uma coisa que não funcionar, nós estamos aqui à disposição para colocar isso para implementar. Bom, então, gente, eu agradeço a participação de todos. Espero vocês no nosso próximo treinamento. Vou avisar com um pouquinho de antecedência. Só vai acontecer em janeiro de 2026. E já agradeço aqui todos que confiam na Contalhos e que renovaram os votos de continuar com a gente em 2026. Então, eu desejo a todos um Feliz Natal, um Feliz Ano Novo, que o nosso Deus nos abençoe, que Ele nos dê coragem, capacidade e nos dê saúde, porque se a gente estiver em pé, todo o resto a gente vence. Então, um beijo no coração de vocês e até a próxima.